Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Impact Sessions, canal em videocast da Act Digital. Eu sou Kleber Pires, executivo responsável por Financial Services dentro da Act, e hoje nós vamos falar sobre Pix e sobre a grande inovação que representa o Pix para o mercado brasileiro e, para não dizer, a grande revolução que representou o Pix ao longo desses anos. Eu trago aqui para conversar conosco hoje Renan Fernandes, Chapter Lead, Tech Lead do Bradesco, Camila Posse, executiva da Act Digital. Queria falar um pouquinho com vocês aqui sobre o que vocês podem contribuir para nós e para a nossa audiência, de como trazer um pouco do que vocês estão vivendo, do que vocês estão encontrando, dificuldades, habilitadores. Queria começar pedindo para vocês se apresentarem, falar um pouquinho de vocês, um pouquinho dos desafios. Começar por você, Renan. É sempre um prazer estar aqui na Act Digital, tá? Participando com vocês. A Act Digital é sempre muito presente em todas as empresas que precisam, né, desse apoio, tá? Também apresentando um pouquinho, você já disse aqui, né? Eu sou o Chapter hoje do Bradesco, né? E eu lido diretamente com a equipe do canal, tá? Que lida com o front-end, né? A parte de back-end de canais, tá? Então essa tecnologia voltada ao Pix hoje é com a gente aqui, tá? Legal, muito bom. Camila? Muito prazer. É a primeira vez que eu estou aqui na Act, eu agradeço muito o convite de vocês. Eu trabalho como PM, né? Estou alocada ali em outra instituição. E eu sou natural de Ribeirão Preto, já tem um pouco mais de 6 anos, né? Que eu estou aí na área de produtos digitais. Legal, muito bom. Vamos começar um pouco da nossa sessão de perguntas. Falar um pouquinho sobre o regulatório, né? O Bacen sempre foi um grande vetor de inovação do Pix, o grande endereçador das mudanças, da experiência. Como que vocês veem na agenda de vocês a importância do regulador como driver, como habilitador? Como que isso vem para os times e como que vocês encaram esses desafios do que endereça o órgão regulador, o Bacen? Vou começar por você, Renan. Claro. O Bacen sempre traz ideias muito interessantes, né? Sempre com inovações muito boas, tá? Mas nem sempre com prazo tão bom. Mas isso é normal da tecnologia, né? Isso é normal da tecnologia. Agora, como órgão regulador, ele sempre traz coisas que ele tenta melhorar para o sistema, como é o que está acontecendo agora com o CPF, né? Vocês ficaram sabendo agora, está na mídia, né? Então, os CPFs com alguns tipos de status, né? CNPJs com algum tipo de status, eles vão começar a derrubar algumas chaves, né? Então, quando é que isso vai acontecer, ou como isso vai ser trazido ainda, a gente ainda não sabe, tá? Mas já são direções, por exemplo, que o órgão regulador coloca para a gente, né, para melhorar, porque realmente, tá? Muitas fraudes acontecem com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, CPF cancelado, né, anulado. Alguém morreu e tem gente usando CPF de alguém que já morreu. Então, assim, qual é o sentido disso? Então, realmente tem todo um porquê, né? Existem controvérsias na internet acontecendo, né? Como sempre ocorre, né? Mas o Bacen, ele sempre, eu vejo, né? Ele sempre se preocupando de forma correta com o Pix no Brasil, tá? Então, até inclusive com as inovações, que eu acho que vai ser um dos próximos tópicos que a gente vai começar a falar sobre inovações, que também o Bacen está trazendo, mas não fica só com o Bacen, tá? Os bancos também têm a liberdade de fazer as ações do lado deles quanto produto, tá? Então, existe o mínimo do regulador, tá? Que é como se fosse a lei, né? O mínimo do regulador, mas também existe aquela parte em que a gente inova no banco, que é o que a gente faz bastante no Bradesco, inovar. Tá? O que a gente está procurando há muito tempo, tá? Já está trazendo isso aqui no Bradesco também, né? Toda essa parte de inovação, entregar coisas além, tá? Então eu não posso prometer nada, mas e nem dizer sobre isso, né? Que será isso publicado em todas as redes, tá? Mas tem muito produto novo que o Bradesco já está trazendo, tá? E que é bem diferente, tá? E inovador do mercado que ainda ninguém tem, tá? Muito bom, muito legal. Camila, do lado daqui da consultoria, né? Então, observando toda essa velocidade necessária, esse olhar para o direcionamento do regulador, como que você enxerga isso do lado de cá? Olha, eu acho que hoje o Bacen ele vem com uma proposta bem proativa, né? Ali perante as instituições e tudo mais. Eu acredito que hoje quem está ali num patamar legal, está seguindo as inovações do mercado, está ali junto com o Bacen. Agora vai ter aquelas empresas ainda que estão um pouquinho atrasadas, ou são empresas que não estão ali no meio da inovação, ou empresas que têm um pouquinho mais de, como posso dizer, que são um pouquinho mais... desculpa.
Pode começar de novo. Pode começar. Eu acredito que hoje o Bacen, ele vem com uma atitude muito proativa, né, aqui no mercado. Então, empresas que estão inovando hoje vai sair na frente, né? Mas tem aquelas empresas mais tradicionais hoje que acabam meio que atrasando e não investindo em inovação. Então, eu acredito que hoje essas empresas que estão investindo mais em inovação, em tecnologia, vai sair mais na frente. Porque você está ali do lado do Bacen, né? Então, e são coisas saindo basicamente toda semana, né? Que o Bacen vem trazendo e tudo mais. Então, empresas que estão investindo em inovação, em agilidade, investindo no colaborador, vai sair mais na frente, né? Do que essas empresas mais tradicionais. Legal, muito bacana. Olhando um pouquinho para trás, né, a gente costuma sempre brincar que a gente fazia um racha de pizza no final de semana e alguém transferia o dinheiro para alguém passava o cartão de alguém. Parece até numa outra vida, né? Sim. Então o Pix, ele trouxe uma revolução para a nossa experiência de consumo, né? E tem coisas por vir, né? Tem muita coisa aí, NFC, biometria... Tem muita coisa para ser estruturada em novos caminhos que se transformam em novas experiências no Pix. O backstage disso tudo, Renan, olhando sob o ponto de vista técnico, infraestrutura, segurança, como que você enxerga isso? Esse é um tópico assim que a gente fica aqui conversando horas, tá? É muito bom esse tópico. Mas já complementando o que você disse aqui antes, né? Que esse é um produto que revolucionou o Brasil, né? Então, antes, como é que era o modelo de negócio, né? Antes, se você quisesse transferir o dinheiro, ou você sacava, ou você tinha um TED, tinha um DOC, né? E todo mundo que já usou o TED e DOC sabe como é que era demorado, você não conseguia fazer um pagamento na hora, né? E o Pix, quando chegou, ele trouxe uma infraestrutura tão diferente do mundo, que hoje, né, eu vejo muitas empresas, até que contatam a gente, eu vejo também pelas consultorias, né? Empresas querendo conhecer como o Brasil fez isso. E países importantes, tá? Então, países de destaque querem saber como a gente está fazendo hoje o Instant Payment, né? Que esse pagamento rápido, em muitos países muito bons não tem. Tá? Então, como é que a gente está fazendo? Aí entra a parte que já conectando com a parte que você disse sobre infraestrutura, né? Como é que é a infraestrutura hoje do Bacen, né? Como é que os bancos hoje rodam? Como é que a gente faz pagamento tão rápido assim? Né? Então, falando sobre estrutura, foi um assunto muito grande, né? Eu posso falar só um pouquinho superficial, se você quiser entrar no detalhe, a gente também pode entrar, tá? Mas o Bacen fica como o centralizador da tecnologia, né? E ele é quem faz a comunicação entre os bancos, tá? E nós fazemos a ponte com o cliente. Nós fazemos a ponte com o cliente, né? Entregamos o produto, cada um tem o seu produto. Se você for entrar nos apps do mercado hoje aí, cada um tem o seu produto da forma que quer, né? Troca os botões, troca os nomes, troca as cores, né? Mas no final todos entregam a mesma coisa. A diferença é que a gente, como produto, a gente pode entregar um pouco diferente. A gente pode entregar inovando. Como a gente pode inovar, por exemplo, com o regulador pede, por exemplo, que a gente tenha a consulta de chaves com celular, e-mail, chave aleatória, por exemplo, né? São os tipos aí, né? E como a gente, como produto, pode fazer isso diferente? Vamos colocar a chave inteligente? Em vez do cliente clicar no botão, que era o passado, né? Colocar no botão de celular, para colocar o celular. Mas por que eu não faço um campo que entende o que você está escrevendo? Entendeu? Então, essa é uma coisa que o Bacen regulador está pedindo, não, é uma coisa que a gente, como produto, quer evoluir, né? E quando você vê outro player do mercado fazendo e você não fez, o que a gente, como produto, fala? Poxa, por que eu não fiz antes? Né? Então, isso é uma coisa que a gente está trazendo de inovação também no Bradesco. Estamos com times apenas pensando também, não só nisso, né? Mas dedicando um certo tempo também é só inovar. O que fazer diferente? Então, com X e Ys, tá? Com desenvolvedores, líderes técnicos, né? Só pensando em como inovar e fazer diferente e entregar um produto diferente. Com a infraestrutura que a gente precisa. Então, voltando com você da sua pergunta. Como é que é a segurança? A gente trata... É um assunto muito grande. Você vai me parando, que senão eu vou ficar aqui 2 horas falando, tá? Mas falando sobre segurança, a gente trata muito segurança no Bradesco, assim como todos os bancos, né? Segurança, a gente tem várias APIs, a gente tem várias formas de lidar com os dados que são transitados, tá? Para dar toda a segurança possível para o cliente. E toda que é possível de dar, tá? Só que existe ainda, tá? A gente dá toda a segurança via tecnologia. Só que tem um ponto também que está sendo abordado ultimamente, que são os fraudadores, que vai via engenharia social. Então, eu posso proteger o meu serviço, né? Falando de tecnologia, de toda forma possível. Mas não vai adiantar, né? Esses dias, tentaram me fraudar. Como?
ligaram no telefone, falou, ó, você bateu no meu carro ontem, tá aqui a foto, eu quero R$1.000 de Pix para consertar, que eu já fiz lá o orçamento. Eu falei, mas eu tô o dia inteiro em casa. Eu nem saí com o meu carro. Aí, o jeito que ele mostrou a foto lá, que não tinha batido, meu carro tava normal. Não tinha arranhão. Eu falei, cara, eu nem saí com o carro ontem. Né? Falei, ó, mas se você não pagar os R$1.000 de Pix aqui agora, tô com as fotos aqui, vou na delegacia. Eu falei, então vai na delegacia, faz o seu boletim de ocorrência, fica à vontade, né? Que assim que o delegado me ligar, eu vou fazer questão de pagar você. Aí sumiu. O cara nunca mais aconteceu nada, não me ligou, não aconteceu nada com isso. Por quê? É engenharia social. E existem várias formas de engenharia social. Inclusive uma ou outra, que eu fiquei sabendo nesses tempos, tá? De o fraudador, ele te manda uns R$500, R$1.000 na sua conta e fala, eu te mandei sem querer. Devolve para mim? Entendeu? Aí você devolve, né, os R$1.000. Enquanto ele já fez o pedido da devolução do Pix você. Não, o que a gente faz o MED, né? Então o MED, ele fez o pedido do MED e ao mesmo tempo o banco ainda tirou o dinheiro dele de novo. Então, cuidado, entendeu? Engenharia social, tá? Nunca faça nada, tudo que acontecer, tá desconfiado, fale com o seu banco, né, sobre o que está acontecendo para evitar a engenharia social. Mas em relação à tecnologia, o banco te oferece toda a tecnologia possível sobre segurança. A gente gasta muito dinheiro com isso. Tá muito dinheiro só sobre segurança, tá? Muito bom. Sobre o ponto de vista da devolução do Pix, tem alguma janela máxima que o Pix pode ser solicitado a devolução ou não? Ele pode ser solicitado a qualquer momento? Você quer falar um pouquinho? Não, eu estou falando muito? Não, pode falar, fica à vontade. Então, são 7 dias. 7 dias. Em 7 dias ele pode pedir essa devolução, pode. Ou seja, você pode ser vítima dessa fraude. Vítima dessa fraude. Aí vai entrar em análise do banco, né? Para ver se vai ser devolvido ou não, tá bom? Legal. Mas, eu não posso dar uma porcentagem, mas isso ocorre, tá? Você pode fazer realmente o pedido do médico para fazer, falar o que aconteceu, né? O banco te devolveu o dinheiro, tá? Muito interessante. Sobre o ponto de vista da experiência, né? Acho que hoje a gente costuma falar que a gente está na era da experiência, né? Então, o que destaca muitas vezes uma entidade da outra entidade é justamente a experiência, já que tem um chassi core determinado pelo regulador, né? Isso. Mas, como eu falei, o core ele é só o mínimo, né? Como se fosse uma lei, ele é o mínimo que você deve apresentar para os nossos clientes hoje, né, no Brasil. Mas a gente, como cliente, por exemplo, você falou também de infraestrutura, velocidade de API é uma coisa que se preocupa o tempo inteiro. Entendeu? Então, a gente lá fazendo benchmark, né? Não quero ainda colocar números, mas já é um dos melhores e mais rápidos Pix do Brasil em relação à velocidade de resposta, tá? Então, infraestrutura, como você falou, entendeu? Então, assim, a gente pensa demais em resiliência, observabilidade, né? Desempenho, tá? Então, tudo isso aí entra no nosso escopo lá como produto, né? Muito bom, muito bom. Olhando um pouco para... Ainda não temos experiência, olhando a jornada, né, de ponta a ponta, olhando para varejo, Sim. Como que você enxerga essas inovações para a experiência, como que isso impacta de forma contundente no cliente final, Camila? Kleber, hoje com as novas estruturas saindo ali do Pix, né? Por exemplo, hoje a gente tem o Pix NFC, a gente vai ter o Pix automático, né? Já entrando aí, e tem a questão também da biometria facial. Eu acredito que essa parte do NFC e o Pix automático vai ajudar muito ali a parte do varejo, né? A vender muito mais rápido, vai atender tanto os grandes, os pequenos comerciantes e vai abrir um pouquinho mais a cabeça daqueles pequenos comerciantes que às vezes ainda é meio relutante, né? Então, a parte do NFC, ela vem para você poder fazer essa transferência automática ali e tudo mais, né? Só de você poder encostar ali o celular. O Pix automático vem já mais naquela linha de você poder colocar, né, boletos, né, ali na sua conta para fazer os pagamentos ali mensais. Isso ajuda muito, né? Eu tive, há pouco tempo atrás, eu até paguei um boleto, né, via Pix, assim, e é muito rápido, né? E então, é bem bacana, porque às vezes você fica esperando, você paga o boleto, fica esperando compensar, e às vezes você está no final de semana e tudo mais, você fica esperando, quer entrar em contato com o banco e o Pix, ele, na hora que você paga, já vem automático, né? O pagamento. Tem empresas que já te mandam a mensagem, você, acabei de receber o seu Pix, né? Então, isso é bem bacana. E a questão ali da biometria facial, né, vai ajudar muito nessa questão desses pequenos consumidores, pequenas empresas, né, pequenos comerciantes. Porque muitos, às vezes, não querem fazer o Pix, não querem adentrar nessa parte por medo, né? Medo de ser roubado e tudo mais, de passar seus dados. Então, quando você entra mais nessa parte de biometria facial, colocar seu rosto ali, né? Para fazer essa identificação, ajuda muito.
E eu creio que isso cada vez vai melhorar mais, né? O Bacen, né, ontem teve uma live ali e eu acredito que eles estão investindo cada vez mais em segurança, né? Então, isso tende a melhorar cada vez mais e precisa, né? Temos alguns gaps? Temos, mas eu acredito que isso tende a ir melhorando cada vez mais. Legal. E tudo isso que a gente vê com essas mudanças e esses endereçamentos que tem nas próximas janelas, abre um leque para uma série de outros modelos de negócio. Exatamente. Né? Até o próprio Pix automático, ele endereça alguns outros caminhos. Exatamente. Como vocês enxergam isso? Porque o Pix automático é um novo modelo de negócio, é um novo modelo de negócio, né? Então, o NFC, isso eu posso falar porque já publicou isso agora. Está lá no Bradesco, né? Inclusive com a Cielo, né? A Cielo foi a primeira parceira nossa a colocar no mercado a maquininha com NFC, né? Então, saiu com a Lion Ion, foi a primeira. Eu não sei se já saiu outros modelos já atualizados, tá? De máquinas da Cielo, mas por enquanto foi ela, né, inicialmente, que iniciou o nosso trabalho juntos para lançar o Pix com NFC. Por enquanto hoje, pessoal, só com Android, tá? Porque o iOS ainda está com problemas, né? Ainda estão resolvendo coisas internas, tá? Para poder funcionar. Então, por enquanto, só com Android. Quem tem Android já pode começar a brincar com o NFC, tá? Então, o que o NFC traz? Assim como você tem com o cartão de crédito, né? Você só aproxima e paga. Sim. Então, a ideia do Pix é sempre, cada vez ser mais fácil. Tá? Essa é a ideia do Brasil, é a ideia dos bancos, né? É de cada vez o que eu faço para você ficar mais fácil para você. Então, não é só o NFC que tem isso, que a gente está pensando nisso aí, tá? Então, tem novidade chegando, mas não é só NFC que a gente está pensando em trazer um Pix mais rápido. Então, a ideia do NFC é essa, você aproximar o celular, Renan, tem que estar... Aí vem as dúvidas do pessoal, né? Sim. Eu tenho que estar dentro do app, tenho que estar fora do app, depende. Né? Calma. Então, eu não vou falar muito sobre esses detalhes para não sair apresentando o que a gente vai trazer de inovação, tá? Assim como outros bancos, né? Mas, a princípio, você tem que estar dentro do aplicativo, tá? A integração da wallet está acontecendo, tá? Mas tem dentro do aplicativo, você aproxima o celular, ele vai te direcionar automaticamente, tá? Então, se for menos de R$200, assim como um cartão de crédito, né? Depende, se o valor for pequenininho, até R$200, você já paga de uma vez. Você não precisa ficar fazendo nada. Vem a biometria, né? Você paga. Agora, se for mais de R$200, né? Aí tem que fazer a intenção de pagamento, tá? Entendi. Aí, essa intenção de pagamento é o quê? Para evitar fraudes. Porque você precisa ver o valor. Porque até 200, você está olhando a maquininha. Se for pouco, você ainda, né, não teve tanto prejuízo assim, ou fala, né? Agora, mais de R$200, aí já apresenta uma intenção de pagamento. Que é isso que você sempre vê em todos os Pix, né? Aí tem uma tela de intenção. Cada intenção você coloca a chave, fala o valor, a data, se você quer recorrente ou não, né? E isso traz depois a tela de intenção. Por quê? Para você conferir se é para lá ou se é para aquela pessoa que você está querendo mandar, é aquela pessoa mesmo, se é aquele valor, se é aquele agendamento, para você conferir, tá? Agora, já no NFC não, se for menos, aí a gente corta tudo isso, né? E vamos direto à tela de pagamento, tá bom? A tela de efetivação, tá bom? Senão, a gente faz essa apresentação aí. Aí, né, o regulador traz o que é o mínimo. Então, a gente sempre vê isso, como a gente está conversando, né? O que o regulador pede? Ele pede que tal momento da tela tem aquilo, que aí tal momento da jornada do cliente para efetivar um Pix tem aquilo outro, né? E a gente vai colocando que, pô, se ele está pedindo isso, o que mais dá para colocar? Onde eu posso, qual a melhor forma que eu posso apresentar, né? De forma diferente e tal. Então, a gente vem nessa e também tenta inovar também com outras jornadas, porque o regulador pede, né, os pontos básicos, mas eu posso fazer uma outra jornada diferente que cobre o que ele está pedindo e apresente de forma melhor para o cliente. Então, essa é a visão do produto, né? Então, isso falando de NFC, que a gente está falando de pagamento rápido. Aí tem o automático, né, que ela também abordou aqui, que é o automático para trazer outro modelo de negócio que é bem legal. Tá? Ele acabou de nascer ainda, está nascendo. Tá? Pouco tempo, já estará aí com vocês, tá? Mas, inicialmente, ele vai ser mais preso com um tipo de situação, tá? Então, por quê? O produto está nascendo. Então, por exemplo, você vai na Vivo, você vai numa Claro, você vai em algum lugar, eu quero pagar a Vivo mensalmente, tá bom. Aí a Vivo vai te mandar um pedido, tá? Para poder tirar aquele dinheiro da sua conta automaticamente, via Pix, tá? Então, esse é o Pix automático que está nascendo agora, tá? Mas o futuro que eu vejo, aí vou entrar no meu achismo, tá? Mas o futuro que eu vejo do Pix automático vai ser virar um modelo de negócio como... eu quero comprar um sofá em 10 vezes. Entendeu? Então, eu preciso pegar 10 boletos na loja para poder pagar? Não, é meu achismo. Eu acho que vai por ali, tá? Essa é a parte do Pix automático. Então, você vai poder parcelar, você vai poder dividir naquela... Porque você não tem o crédito, mas às vezes você consegue... É um modelo de negócio. Ah, Renan, mas como é que a empresa vai te dar 10 vezes se vocês não têm segurança? É um modelo de negócio, entendeu? É mais um modelo de negócio. Estou dizendo que isso é seguro, tá?
Não, até isso que você comentou, né? É o Pix parcelado, né? Logo a gente vai conseguir ter essa questão do Pix parcelado. E que nem o Renan falou, né? Eu acho que também que envolve muito essa questão das empresas terem uma boa infraestrutura hoje, de tecnologia mais robusta e tudo mais. Parte muito da parte de inovação que eu falei, porque que nem o Bacen, ele está vindo trazendo muitas coisas, né? Então, se você não tiver uma equipe boa, né, para tá absorvendo cada vez mais isso, a empresa tende a ficar para trás, né? Então, assim, o negócio é você poder investir cada vez mais em infraestrutura, mais em inovação, fazer ali a parte de agilidade bem ali dentro das empresas, né? Porque essa parte de negócio conta muito, né? Até chegar ali na parte de desenvolvimento, né? É que precisa estar muito detalhado, muito explicado. Então, isso vem, assim, para as empresas poderem investir mesmo nessa questão, tanto de infraestrutura, tanto de poder fazer os treinamentos, certo? Aí com a parte de liderança, a parte de agilidade e tudo mais. E essa é uma conversa boa também, Pix parcelado. Quem tem dúvida, tá, de ver as notícias acontecendo, né? Não é o Pix com cartão de crédito. É outro modelo. Sim. Tá, então, só pra, quem tem essa dúvida aí, né? Quem está assistindo a gente, né? O Pix com cartão de crédito é uma coisa, tá? Que é você tem que ter o seu limite, tem que ter o seu cartão de crédito no banco ou não. Tem banco que você pode colocar outro cartão de crédito nele para poder usar. Outros bancos já fixam, você tem um cartão de crédito com ele mesmo, né? E com isso aí você pode fazer o Pix trazendo com o crédito que você tem, né? Pode passar em quantas vezes você quiser e vem o crédito, né, como se fosse uma maquininha, né? Agora, o Pix parcelado seria outro modelo, tá? Então, esse aí não começou isso é uma novidade extrema ainda, né? É tudo ainda muito precoce, né? Sim. Mas já está chegando que o Pix parcelado seria outro modelo. É o que eu falei, a ideia que o Brasil está trazendo é que o Pix ele aborde toda a forma possível de negócio. Isso que eu estou assistindo, tá? E participando e desenvolvendo, né? Mas o Pix está querendo participar de toda a regra de negócio possível que consiga colocar o Pix, você está colocando. Então, o que é o Pix parcelado, para a gente dar a volta, né? É o banco te dar um crédito, tá? Como se fosse um cartão de crédito. Mas não é um cartão de crédito. E assim você pode ter esse empréstimo parcelado, né? Como se fosse uma oferta de crédito, assim como muitos bancos têm ofertas, né? Se você não tem limite, né? Só que é um modelo diferente. Não chega a ser uma oferta como... com juros tão altos, seria uma coisa mais específica, tá? Então seria esse Pix parcelado. Aí cada uma empresa entra com o seu modelo, né? O que eu vou fazer para o meu cliente? Vou entregar só até 5 vezes? Até 10? Até quantas vezes eu vou parcelar isso, né? E que valor, né? Então isso também tudo vem análise do cliente que a gente tem, né? Com nossos dados, né? Mas a inovação segue por aí. Muito bom. Acho que pensando aqui um pouquinho para trás, o Pix deve estar fazendo aí 4 anos e meio para 5 daqui a pouco. E a gente ainda encontra alguma resistência em parte do público, né, no Pix, na confiabilidade, né, muito pensando na experiência das pessoas, né. A gente sabe que a gente ainda tem um público no Brasil que se utiliza de cheques, né. Esse percentual tem diminuído a cada mês e o percentual trabalhando com instant payments tem aumentado. Para a gente juntar um pouco dessa dor, né, do nosso público, da nossa audiência, de quem ainda não confia 100%, mas a gente também junte isso com um backstage técnico, né? Que tipo de ferramenta que ajuda o que o Banco Central endereça como premissa de segurança e que o Bradesco, por exemplo, utiliza para fazer um monitoramento ativo, para garantir que a experiência, além dela ser zero fricção para o consumidor, ela também é uma experiência segura. Como que você vê isso, Renan? Olha, essa é uma pergunta interessante, né? Quem usa hoje cheque? Então, o modelo de negócio está mudando. Uhum. Né? Então, é muito difícil hoje você encontrar alguém que não fale sobre Pix mais. Sim. Eu acho que isso faz bastante parte da realidade brasileira. O que eu vejo hoje é que tem gente que coisas acontecem com governos, né? Então, o que eu vejo hoje que deu barulho esse tempo atrás foi em relação ao Pix, a monitoração, né, do Pix pelo Bacen, né, que isso vai trazer lá o nosso... como é que eu digo? Vai monitorar a sua vida financeira, né? Até R$5.000, vocês viram essa notícia, né? Então isso causou barulho, né? Então eu opino sobre isso, né? Isso aí traz desconfiança para o brasileiro, causou isso demais na rede social, né? Só que a gente técnico aqui, né? Nós técnicos, né?
eu não posso dizer o que é que vai acontecer ou dar um posicionamento para alguém ficar preocupado ou não. Olha, mas o que eu posso dizer é o seguinte, tudo passa pelo Bacen, tá? Então, a sua vida financeira passa por lá. Então, você tem algo a esconder, tá? Eles estão monitorando tudo lá? Olha, eu não posso dizer porque eu não sou do Bacen, entendeu? Eu não sou do Bacen, eu faço parte do produto que o banco oferece, né? Só que os dados estão sendo trafegados, né? Então, você transitando ou não transitando seu dinheiro, mas vamos monitorar até 5 mil. Você transitando, eu já estou vendo. Qual a diferença? Entendeu? O ponto é que, não vou entrar muito no detalhe, né? Que entra em muito, né, teorias, né? Para não entrar muitas teorias, mas não se preocupe muito com isso, sabe? Então, assim, o Pix, até hoje eu nunca vi, eu fazendo parte do produto, alguém tendo problema com isso. Tá? Em relação ao fisco, né? Claro, você tem algum problema, leva seu dinheiro para eles, caem logo de uma vez e tal, mas assim, né? Brincando, mas eu nunca vejo hoje, tá? Alguém tendo problemas com isso. Então, assim, para a população, o Pix, ele é extremamente seguro, é um pagamento rápido, isso nunca houve antes, tá? Você usa cheque, para de usar cheque, entendeu? Isso é coisa do passado. Então, o Pix está trazendo outros modelos muito interessantes, né? Então, a senhorinha hoje, que não consegue... né, a idosa, minha avó, né, que não consegue usar hoje o aplicativo, né? O aplicativo ele é sempre muito bem pensado para ser o mais fácil possível. Sim, então, se ela não está conseguindo, e eu já vi isso, minha avó não consegue, ela olha lá. Mas você explicando ela um pouco tempo, ela consegue entender. Boa. Ela, meu filho, coloca a chave aqui. Ela fala, meu filho, coloca a chave, você bota a chave aqui, bota assim, meu celular, ela copia lá do WhatsApp, né? Então, é fácil seguir com o Pix, você coloca o valor e tal. Então, quem ainda não está com essa atualização, aprendeu a tecnologia até esse ponto, é fácil de aprender, né? Só que ainda eu entendo que tem parte do Brasil que nem celular tem, as pessoas muito mais humildes, né? Que hoje você precisa ter isso, né? É uma ferramenta que quase todo mundo tem, mas eu não posso falar que 100% das pessoas têm, né? Então tem que ter uma conta no banco, né? Nem todo mundo consegue ainda ter uma conta no banco, apesar de ser muito fácil, né? Hoje tem tantas fintechs, né? Então bancos maiores fazem análise, né? Para você fazer parte da conta deles, né? Agora, outras fintechs não, são muito fáceis de abrir, você abre na mesma hora ali, coloca sua chave Pix, né? Tem que ter um celularzinho mais simples que seja, a gente aborda todas as versões de Android e iOS que existem no mercado, tá? Então é muito simples hoje não fazer parte do Pix, né? E não fazer parte deles, você está completamente por fora, meu amigo, né? Falando aqui para o público. Muito bom, muito bom. Olhando aqui, queria trazer um ponto que o Renan trouxe anteriormente a respeito das grandes inovações dentro da experiência que o Bradesco, por exemplo, cria em cima de um chassi estabelecido do Pix pelo Banco Central. E o ponto da diferenciação, né? Que cada banco vai procurar uma forma de se destacar no mercado. Sim. Em relação à experiência que ele vai produzir para o teu público. Como que você vê isso, Camila? O que efetivamente destaca dentro desse contexto de uma empresa que trabalha em cima de uma melhor experiência para o consumidor final e quer trazer essa diferenciação de uma empresa que quer seguir apenas o que o regulador coloca? Olha, eu vejo que quem está investindo ali, né, na infraestrutura, na tecnologia, vai sair na frente, né? Porque hoje que nem, né, eu já cheguei a comentar ali um pouquinho lá atrás, porque empresas que não seguem inovação e tudo mais, vai ficar para trás e isso acaba meio que caindo um pouco de credibilidade ali do pequeno consumidor, do varejo, do e-commerce. Então, se ele vê, poxa, aquela, né, empresa ali que está desenvolvendo o Pix está meio atrasada, porque a minha outra já tem. Então, assim, eu acredito que é essa questão das pessoas não buscarem conhecimento, não ficarem de olho nas regras, na inovação que está chegando cada vez mais. Então, assim, se atualizar. A pessoa está bem à frente, está de olho lá na frente, né? O que o Bacen vai trazer, já tentar imaginar algo e tentar fazer uma melhoria contínua cada vez mais no seu sistema. E investir no pessoal, né? Trazer mais cursos, capacitação para eles e tudo mais, são empresas que vão sair na frente, né? Então, eu acho que é mais nessa linha mesmo de infraestrutura, de inovação e para trazer segurança, né, ali para o consumidor. Muito bom. Acho que pensando
para a gente caminhar um pouquinho para o nosso encerramento aqui, a gente já trazer alguns pontos aqui para aquele gostinho de quero mais, né? Se a gente olhar um pouquinho sobre futuro, né? Pensar numa agenda daqui, os próximos 3 anos, dentro do que o Bradesco tem olhado para a estrutura de produtos, projeções de crescimento, dentro do que você possa falar, obviamente, Renan, o que você pode trazer para nós, para a nossa audiência? Com um gostinho de quero mais? Olha, uma que me animou bastante, tá? Que é uma conversa que começou a rodar, é trazer o Pix internacional. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa, tá? Então a gente já está começando a pensar já internamente, tá? Como correr, tá? Em relação à apresentação de usuário e tal, mas isso aqui, para quem gosta, quer ir lá para os Estados Unidos fazer comprinha, né? Ou tem uma conta em outro lugar, né? Galera que gosta de ir para Miami e tal, eu acho isso mais uma forma de você fazer negócio, tá? Então hoje, você ter um dinheiro em dólar é muito complicado. Você tem que ir em certas agências, fazer a conversão, paga uma fortuna, tem que ter o cartãozinho, né? Te limita, então tem várias coisas, né? E com o Pix Internacional, eu acho isso aí a gente está desbravando outros mares, sabe? Então isso abre uma enorme quantidade de outras opções, tá? Além para aqueles que, como eu, né, fazem uma reservazinha em dólar, tá? Porque o real é muito instável, né? Então, assim, o governo, ou sendo quem seja, qual governo que entra, né? Entrando um ou outro, tá? Dependendo da sua posição política, tá? O real está perdendo valor. Tá? Então, é por isso que eu vejo o Pix Internacional como uma opção também bacana. Claro que tem hoje os bancos, são vários já hoje, que oferecem você guardar dinheiro em dólar. Tá? Só que é um dinheiro em dólar no Brasil. Entendeu? É diferente você colocar no banco externo. Entendeu? Então, assim, é o que eu falei, não vou entrar em muitas polêmicas, né? Mas colocar o dinheiro em outro banco, em outro país, né? De forma fácil, né? Eu, por exemplo, morei nos Estados Unidos há muito tempo, né? Alguns anos. Então, às vezes eu queria transitar meu real para dólar. Eu ganhava dinheiro em dólar, queria mandar para o real, queria mandar do real para dólar, queria ficar brincando com isso. E não é simples. Entendeu? Então, a ideia do Pix desse internacional é trazer essa inovação de ser simples também. Tá? Então, isso aí eu trago com muita... eu sou ansioso para ver isso aí ocorrer também. Tá? Muito bom. Camila, olhando para o lado do adquirente, né, e essa multiplicidade de setores que podem se consumir desses adventos aí de modernização, de futuro, como que você vê isso? Que setores que ainda não beberam e que devem inovar um pouco nesse sentido que o Pix pode trazer? Olha, eu acho que a questão do varejo, né, os pequenos varejistas, eu acho que vai ajudar muito eles. E eu também acredito na questão ali da parte da saúde e da educação, né? Que são os pais ali, né, que têm boletos, que podem pagar bem rapidamente ali com a chave Pix e tudo mais. A questão da saúde, porque às vezes você vai no hospital e tudo, precisa tá com um boleto atrasado, mas aí você precisa fazer o uso, né, da instituição naquele momento e você consegue pagar na hora, a pessoa reconhece ali. Então, eu acho que tem essa abertura ali para a área da saúde, a área da educação e o varejista. E pegar muito nessa questão de segurança, né? Que eu acho que é o que as pessoas estão buscando muito hoje, né? Devido às fraudes que a gente vem sofrendo, infelizmente, né? Por mais que a gente avise as pessoas, por mais que a gente comunique, pessoal, não entre nesse aplicativo e tal, o banco não manda, e as pessoas ficam muito nessa questão. Então, eu acho que a questão do pequeno varejista ali, pequeno né, consumidor também, e ficam muito com o pé atrás. Então, eu acho que investir na segurança, eu acho que vai ajudar bastante. Legal. A gente tem ouvido falar muito de portabilidade de chave recente. Tem muito problema por trás disso, Renan? Muito problema técnico, muita dificuldade técnica, ou é uma coisa que devia ser mais transparente para vocês? Olha, essa questão de chaves, né, não é história simples, tá? Em relação à infraestrutura, de como tudo ocorre, tá? A gente não tem problemas, né, no Bradesco, tá? Mas não eu entendo que para outros bancos também não é uma situação simples fazer o controle de chaves, tá? Então, chaves Pix, tá bom? Então, tanto a portabilidade como a reivindicação, tá? Tanto a portabilidade como a reivindicação de chaves, tá bom? Mas esse eu não vejo como um assunto que ocorra algum problema, né? Você vê algum tipo de problema ocorrendo hoje sobre chaves e portabilidade? A gente vê muita
gente com dificuldade na experiência, né? Então, a gente que reclama da demora da portabilidade, então eu fiz a chave numa determinada instituição, eu quero portar para outra instituição, eu modifiquei alguma coisa. Às vezes ocorrem erros de API, né? Existe uma certa porcentagem mesmo que baixa, tá? Mas é isso, né? Então, é porque é o fluxo, não depende só do seu produto, né? Então, eu quero fazer uma portabilidade, né? Então, eu tenho que começar o pedido aqui, ter que ir lá no meu outro banco, né? Aceitar o pedido, né? Aí volta, aí naquele momento está instável com Bacen, alguma coisa está ocorrendo, né? Então, aí mas você continua tentando ali, mas em relação, eu vou falar em porcentagem, né? A porcentagem é muito baixa que ocorre, tá? Então, para os que, Renan, mas aconteceu isso comigo, tá? Mas em relação à porcentagem, você foi um dos poucos felizados que caíram nisso, tá? Entendi. Bom, agora para encerrar mesmo, né? Se a gente pensar no Pix, no Instant Payments Brasil, daqui 5 anos, uma grande plataforma de inovação, o que a gente queria enxergar lá na frente? Você trouxe aqui o Pix internacional, trouxe essas modernizações do varejo, essa captura de dinheiro efetivamente instantânea, aquele que substitui totalmente o que a gente fazia com papel, o que a gente fazia com cheque. O que vocês enxergam aí para a gente encerrar? Para o futuro do Pix, né? Olha, a minha intenção, mas aí eu vou falar de forma muito, né? Porque eu sou quem coloca ali a tecnologia para frente, né? Eu e, claro, o meu time, né? Com pessoas muito importantes ali no banco, né? Citando alguns poucos, desculpa quem não falar, pessoal, mas o Ismael, o Dias, né? A nossa Márcia, né? Rambo, né? São pessoas, a Tamara, né? Desculpa que se eu não lembrar todos aqui nesse momento, tá? Mas são pessoas muito chaves, né? Que fazem a nossa tecnologia seguir em frente, tá? E o que eu vejo para o Pix no futuro eu quero engolir todo mundo. Então, eu quero tirar o cartão de crédito. É a intenção. Eu quero parar, eu quero que os clientes achem o cartão de crédito mais desnecessário, né? A partir desse momento. Eu quero que o Pix automático funcione, eu quero que as pessoas parcelem com o Pix, eu quero que elas usem o crédito com o Pix, tanto parcelado com o Pix automático, como vai numa loja de comprar, como eu falei aqui, de comprar um sofá e parcele 10 vezes no Pix no seu próprio banco, né? E isso cria um vínculo também muito grande do cliente com o banco. E não o cliente com a bandeira, entendeu a ideia? Então, assim, eu vejo muito isso no futuro de o Pix não ser só mais a transferência, tá? Claro que ele não é mais isso hoje, né? O Pix já evoluiu demais disso, né? Só que eu vejo que no futuro, não sei quanto tempo, é que ele seja um grande centralizador de toda forma de negócio de transferir dinheiro no futuro. Tá? Muito bom. Você concorda? Concordo com tudo e mais um pouco que o Renan falou. E ainda complementando já com o que ele já trouxe também, a questão do Pix internacional, né? Eu acho que todo mundo está muito de olho nisso, porque as taxas tende a diminuir cada vez menos, né? Então, eu acho que complementando, né, só colocar o Pix internacional, porque de resto o Renan falou tudo. Legal. Gente, foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado aí pela aula, pelos insights que vocês trouxeram. E é isso. Muito obrigado. É sempre um prazer fazer parte de estar aqui na Act de novo e fazendo parte ainda desse podcast muito legal. Tá? Obrigada, viu, pelo convite. Espero poder continuar contribuindo com a parte financeira aí das empresas e trazendo mais conteúdo para a Act. Acredito que se a gente vier repetir esse papo daqui 3, 6 meses, a gente vai ter novas coisas para falar ainda. Legal. Com certeza. Bom, obrigado, gente. Obrigado. Bom, infelizmente chegamos ao final de mais um Impact Sessions, canal da Act Digital aqui sobre inovação, sobre transformação digital, sobre tecnologia. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco e trazerem um pouco dessa experiência de vocês dentro dos seus mercados.